Uma carta para aqueles que ficarem na terra, os deixados para trás. Quero escrever-lhe esta carta para te orientar neste momento difícil. Eu não sei muito bem como está o cenário mundial nesse momento, mas acredito eu que coisas terríveis ainda vão acontecer, porque muitos fiéis receberam esse aviso por parte do Senhor nosso Deus. Está escrito na Bíblia que perto do fim dos tempos, Jesus viria buscar um povo seu, zeloso de boas obras e puro de coração. Aconteceria o que chamamos de arrebatamento, que é descrito na Bíblia. Os eleitos seriam aqueles que não passariam pela morte, e aqueles que já estivessem mortos em Cristo, isto é, morreram amando e servindo a Deus, ressuscitariam primeiro e juntos se encontrariam com Jesus Cristo nos ares, e em seguida seriam levados para o céu. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 17, diz o seguinte: Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Pois bem, foi isso que aconteceu, o arrebatamento. Mas não fique triste por seus entes queridos, porque eles estão bem, pois eles creram e esperaram pela vinda de Jesus e foram para o céu com ele. Deus é o único e verdadeiro. Ele deu seu Filho para morrer em nosso lugar há mais de 2000 anos atrás, para nos dar esse direito de herdar a vida eterna. E ressuscitou e se levantou dos mortos e subiu aos céus prometendo voltar. E ele veio e levou para si aqueles que esperavam por ele. Será que você entende o porquê Jesus veio à Terra e retornou para nos buscar? Nós todos, como seres humanos, somos pecadores. Mas Senhor Deus Pai é puro e não pode conviver de modo algum com o pecado, pois fere a sua essência. Logo, se estamos em pecado, não podemos nos aproximar de Deus. Por isso é dito em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E que morte é essa? Ela é o afastamento eterno de Deus. Mas como Deus nos ama e deseja estar novamente junto aos seus filhos, era preciso purificá-los, tirando deles o pecado. Antes da vinda de Jesus, isso era feito através de rituais de purificação, executados por sacerdotes judeus, onde era dado um cordeiro perfeito e imaculado em sacrifício pelos pecados do povo. Depois desse tempo, o Senhor Deus enviou seu único Filho à Terra, Jesus. Ele viveu aqui e nunca foi possível se achar nele culpa, pois ele nunca pecou. Ainda assim, ele foi preso, açoitado e crucificado. E quando isso aconteceu, caiu sobre ele todo o pecado da humanidade. E aqui entra o meu pecado e o seu também. E ele foi entregue, assim como o Cordeiro perfeito e imaculado dos judeus. Ele foi entregue para ser sacrificado para que morresse com ele todos os nossos pecados. Veja que Jesus nunca pecou, mas tomou para si o pecado do mundo todo. Note que ele não foi obrigado a fazer isso, mas ele fez por amor a nós. Ele se entregou de bom grado para nós. Portanto, o sangue derramado na cruz é o que nos limpa do pecado e nos dá a oportunidade de voltar à presença de Deus Pai. Você entende agora? Ele morreu em nosso lugar para que eu e você não morrêssemos, para que eu e você não ficássemos afastados do Pai e pudéssemos ter a vida eterna. E a maior prova que temos que Jesus é o Filho de Deus é que ele, depois de morto por 3 dias, ressuscitou
e subiu aos céus com a promessa de que um dia viria nos buscar. E como vocês podem testemunhar, ele cumpriu a sua promessa. Agora, para você que não deu crédito às Escrituras do Senhor, eu digo que, pela infinita misericórdia dele, você tem mais uma chance de poder desfrutar da vida eterna ao lado do Senhor. Mas devo adverti-lo que agora tudo será muito mais difícil. Logo após o arrebatamento, é possível que o mundo se encontre em um grande caos, mas surgirá aquele que trará a paz. Mas essa paz durará por pouco tempo. Segundo estudos bíblicos, durará por cerca de 3 anos e meio. E logo este, que trouxe a paz, revelará a sua verdadeira face. Ele é o Anticristo, o filho da perdição. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E nesse período, ele obrigará a todos os habitantes da terra a terem a marca da besta. Em Apocalipse, capítulo 13, versículos de 16 a 18, diz o seguinte: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Então veja que a marca está atrelada ao dinheiro, pois você não poderá comprar ou vender sem ela. Me parece que a marca seja um implante do chip, porque ele terá todos os seus dados pessoais, mas também bancários, sem contar que será possível rastrear quem tiver o chip. Haverá perseguição àqueles que não aceitarem a marca. Mas agora entenda, é imperativo que não aceitem a marca, já que se aceitar, perderá a sua salvação e não haverá outra chance. Então, não negue o nome de Jesus nunca. Procure fugir das cidades, pois, como já foi dito, haverá perseguição, e fora da cidade sua vida será mais fácil. Não confie em qualquer um, visto que muitos estarão infiltrados para entregá-los às autoridades. Busque incessantemente ao Senhor, pois só Ele vai te orientar no que fazer. Ore a Ele, entregue sua vida a Ele, busque-o com todo o seu coração e alma, e Ele vai protegê-lo e guiá-lo. Em Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz o seguinte: não temas os que te matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que podes fazer perecer no inferno, tida a alma como o corpo. Para maiores informações, eu peço que você busque os seguintes canais no YouTube: A Voz Mansa e Suave, Still Small Voice Traduções, Mensagens de Cristo e A Voz para os Remanescentes. E acesse também a página www.moradoresdocoração.com. Eu termino essa carta na esperança de te encontrar no céu. Confie no Senhor, pois Ele não é homem para que minta. Ele sempre cumpre as suas promessas. Mas agora, se você está ouvindo esta carta antes da vinda de Cristo, do arrebatamento, conserta-te antes que seja tarde. Ainda há tempo, mas há pouquíssimo tempo. Talvez você não tenha crido em nada que eu disse. Se você tiver acesso a uma Bíblia, leia ainda hoje, antes da vinda do Senhor. Assim, você poderá se livrar de tudo o que vem sobre a terra. Busque ao Senhor Jesus e Ele vai dar a você a resposta. O Rei Jesus te ama e quer habitar em você. Vá até Ele com um coração contrito e sinceramente quebrantado.
Em Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 10, diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.